Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, suplicamos tuas bênçãos para o humilde trabalho de divulgação dos teus ensinamentos. Que a tua paz se faça em todos os corações, mesmo daqueles nossos irmãos, que preocupados com os valores transitórios do chão planetário, se esquecem de eleger os valores do caminho, da verdade e da vida infinita. Também daqueles que ainda, movidos pelos anseios equivocados dos sentidos, desprezam os infinitos horizontes do espírito imortal. Faze, Mestre sublime, que a tua palavra, nosso guia infalível, seja ouvida e sentida por quantos vivam na luz, mas também por aqueles que, ainda adormecidos na romagem, são carentes do teu divino esplendor e do despertamento para a verdade única e eterna. Muito bom dia, ouvintes. Está no ar mais um Sementeira Cristã, produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Sementeira Cristã pode ser ouvido também digitando em tempo real www.radioimperador.com.br, a qualquer tempo www.idefran.com.br. Bom dia, Cássio Freires. Bom dia, amigo! A nossa primeira sessão. Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 290. Pergunta: os parentes e os amigos sempre se reúnem depois da morte? A resposta: isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminhou mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado e quando tiverem alcançado a igualdade da perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é, algumas vezes, uma punição. Na sessão deste programa que responde a perguntas dos ouvintes, hoje reservamos espaço para atender a nossa prezada Valdete do Centro de Franca, que nos solicitou rodássemos novamente a resposta que já lhe fora apresentada. Porque, diz ela, domingo passado, por algum motivo, não foi possível ouvir esta resposta, mesmo estando diante de familiares e de um amigo muito especial. É com muito prazer, minha cara Valdete, que vamos repetir a resposta hoje,
o que acontece no final deste programa, na esperança de que todos os interessados estejam na sua casa para ouvirem juntos. E lamentamos que o programa no domingo passado não pôde ser irradiado por falta de energia elétrica nos estúdios da emissora. Confere, Cássio. No centro da cidade, está nos dizendo aqui o Cássio. Lembramos que você havia perguntado: as enfermidades do corpo físico implicam evolução do espírito? Vamos aguardar um pouquinho e ouviremos a resposta. Diz Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Já pela assertiva kardeciana, verifica-se que o combate aos vícios de toda a ordem deve ser uma das preocupações do espírita. Por conseguinte, o movimento espírita em todas as suas atividades não deve patrocinar qualquer evento que inclua o consumo de bebida alcoólica. Não se deve incentivar o uso de qualquer substância tóxica, seja qual for o pretexto. Os fins não justificam os meios. Já que é inconveniente, vejamos um exemplo da desnecessidade de se oferecer bebida alcoólica em eventos beneficentes. Um grupo espírita de uma cidade mineira promove anualmente o que denomina baile de cara limpa, no qual não se vende bebida alcoólica. O evento produz resultado satisfatório em todos os sentidos e é aceito e admirado por toda a população. Assim, toda promoção espírita deve ser coerente com a nossa pregação doutrinária. Pode ocorrer, contrariando tais preceitos, que centros espíritas promovam eventos sem que eles próprios vendam bebida. No entanto, ela é servida no restaurante, onde, por exemplo, é realizado o jantar beneficente. Se não nos cabe condenar tal atitude, julgamo-nos, todavia, no dever de aconselhar que não nos afastemos jamais dos preceitos do Evangelho que recomendamos em nome da felicidade de todos, já que felicidade depende de harmonia com os desígnios das leis divinas. Estes ouvintes é o teor da resposta dada por Felipe Salomão no jornal Boletim Espírita, editado pelo Idefran, que circula neste mês de setembro. Meus ouvintes, precioso espaço radiofônico vem sendo ocupado há 60 anos por este programa, designado muito felizmente por Sementeira Cristã, promovendo a divulgação do Espiritismo. Tudo isso, todo esse evento, foi corajosamente vencido e iniciado por um idealista, que lembramos aqui, nosso querido Olavo Rodrigues, a quem devemos, além do Sementeira Cristã, a Semana do Livro Espírita, a Livraria Espírita do Idefran, a antiga Banca do Livro Espírita e o Clube do Livro Espírita de Franca. E muitos outros expedientes destinados à divulgação do Espiritismo. É assim que, à guisa de homenagem a este personagem de tão grata memória, nosso estimado Olavo Rodrigues, fundador do programa Sementeira Cristã, nós fazemos rodar uma conversa entre os diretores do Idefran, Felipe Salomão e João Vaz, que lembram a figura ímpar desse idealista a quem muito devemos.
Imperador AM. Ouvintes do Sementeira Cristã, estamos aqui com o nosso colega de trabalho, diretor do IDEFRAN, Felipe Salomão, que vem trazendo consigo a história desta entidade, assim como de todas as atividades referentes ao espiritismo de Franca e da região, e que ombreou com aqueles que idealizaram aqui as mais importantes realizações deste movimento, e agora, mês de aniversário deste programa, queremos aproveitar esta oportunidade para uma conversa com Felipe Salomão, para colher dele informações, relatos, esclarecimentos, enfim, história sobre este programa e, em particular, o seu criador. Muito bom dia, Felipe Salomão. Sabemos que não se fala do Sementeira Cristã sem falar de Olavo Rodrigues, que o idealizou e o tornou realidade. Para você, portanto, todo o tempo de que dispomos para falarmos de Sementeira e de Olavo Rodrigues, a quem temos uma enorme dívida de gratidão. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meu caro João. Muito grato pelas palavras suas a nosso respeito, que reconhecemos não somos merecedores, mas é muito oportuno relembrar, neste agosto, a criação do programa Sementeira Cristã, que se deu em agosto de 1952. E nós podemos dizer aos nossos ouvintes que o programa Sementeira Cristã é o programa mais antigo em vigor ainda em Franca. Não há nenhum outro programa radiofônico em vigência nas nossas rádios aqui da cidade. Posso dizer que o programa Sementeira Cristã nasceu do idealismo, como você já disse, do Olavo Rodrigues. O Olavo sempre foi uma pessoa que muito gostou de ouvir rádio. Por outro lado, naquela época, 1952, não havia a intensa divulgação da televisão que há hoje. Então, o meio de comunicação mais usado era o rádio. Logo, o Olavo, que gostava muito de ouvir rádio, percebeu que este era um meio de utilizar-se para a divulgação da doutrina espírita. Aliás, repetindo, o Dr. Cair Barchutel, que em Matão já fazia programação de rádio, e o próprio mestre Leon Denis, que também em Paris utilizava as ondas de rádio para a divulgação da doutrina espírita. Aí, o Olavo se reuniu com alguns confrades aqui de Franca, do movimento espírita, especialmente o Dr. Agnello Morato, Dr. Novelino e outros companheiros, e resolveu fazer a divulgação pelo rádio. Nesta época, alguns confrades não acharam de bom alvitre, supondo que colocar-se o espiritismo pelo rádio seria agredir a crença dos outros irmãos que ouvissem o programa. E ficou aquela dúvida, faz-se ou não se faz o programa? O Olavo, então, que era muito amigo do Chico Xavier nessa época, resolveu ir a Pedro Leopoldo e submeteu a Emanuel a pergunta: o que Emanuel achava de fazer-se um programa radiofônico para divulgar a doutrina espírita? Ao que não só Emanuel o encorajou na iniciativa, como respondeu com uma frase dizendo: o senhor não prometeu a verdade pelos telhados? Então é a hora de iniciar-se a divulgação da doutrina espírita. Foi por isso que o Olavo resolveu introduzir o programa Sementeira Cristã, um feliz nome que ele mesmo escolheu, na programação radiofônica, que naquela época só contava com a Rádio Hertz, que era a única emissora de rádio da cidade. E ele conseguiu um horário, melhor dizendo, no domingo de manhã, e começou o programa Sementeira Cristã, que permanece até hoje, agora em outra emissora, porque passou também pela difusora, voltou para a Rádio Hertz, depois agora está na Imperador, mas continua com o mesmo prefixo, a lenda do beijo, que o Olavo gostava muito de colocar como prefixo do programa Sementeira Cristã. Atualmente temos uma séria dificuldade de conseguir anunciantes, mesmo espíritas, empresários, a quem, salvo o melhor juízo, caberia a manutenção deste programa no ar, reconhecendo que ele tem uma finalidade um tanto quanto transcendente,
que é a de levar a mensagem do Evangelho de Jesus numa proposta de iluminação das consciências, e o tempo no rádio custa muito caro. No início, Felipe Salomão, como se resolvia este problema e qual a finalidade precípua do programa? Vamos inverter a resposta. A finalidade principal do programa Sementeira Cristã sempre foi divulgar a doutrina espírita baseada na codificação de Allan Kardec. O Olavo estabeleceu normas, digamos assim, criadas por ele mesmo, mas que não atacar a religião, não atacar pessoas, não atacar instituições, não atacar governo, é divulgar a doutrina espírita, a sementeira cristã, que é o espiritismo visto do ângulo cristão. Então eu tenho para mim que esta foi uma inspiração que o Olavo recebeu, porque ao longo desses 57 anos não se viu nunca o Sementeira Cristã fugir desta programação. Esta então era a finalidade do programa, divulgar a doutrina espírita dentro das bases kardecianas. Para manter o programa, o Olavo criou um grupo de sócios do Sementeira Cristã, e era até uma etiquetinha que tinha dividido por 12 meses, que ele fazia a divulgação daquela associação para cobrar ajuda para manter o programa. Era tudo muito informal, não passava por uma instituição, porque o Sementeira Cristã, convém dizer, surgiu sob o patrocínio da Mocidade Espírita de Franca. E aí eu me lembro bem que o Walter de Almeida Cardoso, o Adolfo Branquinho, o Luiz Pulha Filho, o Móveis Nosso Lar, que eram os principais mantenedores. Mas eu tenho que dizer uma coisa aqui. Tenho para mim também que muito do custo do programa Sementeira Cristã foi bancado pelo próprio bolso do Olavo Rodrigues. Daí porque a expressão feliz do Marcos Faleso, que o cognominou o guardião do livro espírita em Franca, se encaixa perfeitamente no idealismo do Olavo. Ele não só divulgava o livro espírita, mas divulgava a doutrina através do programa. Então tenho para mim que o Olavo fazia arrecadação. Quem podia ajudar, ajudava. Mas no final, quando faltava dinheiro, ele punha do bolso. O Olavo apresentou o Sementeira Cristã por muitos anos, e você, que vem fazendo parte deste esforço de divulgação da doutrina espírita desde o início da sua história em Franca, quem foram os colaboradores do Olavo na apresentação do programa? Mas já lembrando aqui que temos os decanos do Rádio Espírita Francano, por exemplo, na pessoa da Yara Moema de Carvalho, por sinal, dona de uma bela voz, do Eurípides Mendonça, que vem suportando o encargo na apresentação do programa até nossos dias, com grande dedicação e assiduidade, o que faz atualmente em conjunto com a voz igualmente ótima da Nara Carlone. Que nomes mais você acrescentaria daqueles que o sustentaram na apresentação durante todos esses anos? Falando do programa Sementeira Cristã, não se pode esquecer da Adevane. A Adevane era uma moça da Mocidade Espírita de Franca, que hoje reside em São Paulo, e que fez o programa Sementeira Cristã junto com o Olavo por muito tempo. Mas os grandes companheiros espíritas passaram pelo programa, além da Yara, que é essa voz maravilhosa que todo mundo admira, né? E ela era até cognominada de aquela famosa apresentadora da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Lúcia Helena Francana. Essa era a Yara, que todo mundo admira e agradece a ela pelo excelente trabalho que ela fez ao lado do Eurípides atualmente. Mas eu me lembro da Adevane, da minha falecida esposa Doroti apresentando o programa, o Omar Nardi, o Agenor Santiago, o próprio Olavo. Eu também fiz parte da apresentação, alguns programas eu ajudei a ler, e depois nós tivemos a Delmira Barcelos, carta de Barcelos Alves, tivemos também a Deise, e agora temos a Nara Carlone ajudando, mas eu me lembro principalmente dessas pessoas. E havia também um personagem que de vez em quando aparecia no rádio para ler, que era o Mário Migliorini, também já falecido. O Mário já era do rádio, ele era locutor natural, trabalhava na rádio, e de vez em quando ele aparecia lá e lia algumas páginas. Isso eu me lembro da participação dele. Então, principalmente, eram esses os elementos que ajudaram a levar o programa Sementeira Cristã ao ar naquele período. O Olavo tinha um cuidado muito especial.
trazia o programa de casa no tamanho certo. Datilografava e o cronometrava ainda em casa, e na apresentação imprimia um estilo coloquial, como que palestrando com os ouvintes, como se estivesse na casa do ouvinte, sentado no sofá, conversando com ele. Esta sensação eu experimentei ao longo dos anos, porque trabalhava na emissora e percebia que enquanto o Olavo ocupava o microfone, parecia que as vibrações do ambiente mudavam de teor, como que se depurando por conta, quem sabe, do conteúdo do programa, da prece de abertura, cujo prefixo e fundo musical era Ave Maria de Gounod, o que até hoje fazemos questão de manter, assim como o prefixo, como você disse, que sempre foi e continua sendo a lenda do beijo de Sótolo e Berti, que foram escolhas muito felizes do Olavo. Aliás, João, você como ex-radialista e esse apreciado radialista que foi aqui em Franca pode realmente avaliar o que é que o Olavo fazia. Mas eu me lembro, João, que ele levava o programa datilografado. O roteiro do programa era datilografado porque ele era funcionário do INS. Naquele tempo chamava IAPI, porque não tinha havido a fusão dos institutos. Então o IAPI era o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. E ele era o agente aqui em Franca. E ele ficava, às vezes, após o expediente, datilografando a programação. Quantos programas desses nós vimos? Cada programa com capricho, com método. Ele contava, como você bem disse, tudo cronometrado, tudo programado direitinho, quem ia falar, o que ia falar, qual a mensagem escolhida. Enfim, nós devemos em Franca muito à personalidade do Olavo Rodrigues por tudo que ele representou na divulgação do movimento espírita. Olavo foi um trabalhador sério, dedicado e desprendido, pôs muito recurso dele no movimento espírita. Quando foi para fazer a reforma do Centro Espírita Esperança e Fé em 1957, ele tinha uma moto, que ele andava com ela para baixo e para cima, uma Monarch motorizada. Ele vendeu para colocar, naquele tempo ninguém tinha recurso, vendeu para colocar na reforma do prédio. Quando o programa Sementeira Cristã entrou no ar, numa época em que predominava a religião católica, de tal forma que a população se dizia católica, mesmo aqueles que frequentavam os centros espíritas, quando entrou no ar o Sementeira invadindo os lares, no bom sentido, como ele foi recebido pela população? Ô João, pela própria característica do Olavo, que tinha uma autoridade moral, nós temos que reconhecer isso no Olavo, porque ele é uma pessoa de moral ilibada. Não se podia levantar nada sobre a moral do Olavo. Então, pela própria moral dele e pela tônica que ele deu ao programa, como eu disse no começo, sem atacar ninguém, sem ofender ninguém, sem impor nada, o programa foi muito bem aceito. Apesar de alguns confrades espíritas ficarem com receio, mas a igreja recebeu muito bem o programa. E eu não sei, você tem essa experiência também, o programa quase sempre foi anterior a um programa católico. E nós quantas vezes cruzamos com o Frei José Pinto Ribeiro, e era uma cordialidade, uma amistosidade, não havia agressão de parte nenhuma, cada um respeitando o espaço do outro. Então, eu posso dizer a você, João, eu nunca soube de qualquer reação negativa contra o programa. A propósito do que você acabou de falar, o próprio Olavo dizia que no tempo em que havia aulas, um intervalo ecumênico nas escolas, ele era o incumbido de ocupar, em nome do Espiritismo, no IETC, o tempo de alguns minutos, e enquanto aguardavam a hora de entrar, cada um por sua vez, os representantes das religiões trocavam ideias em que destacavam o fato de que religiões diferentes são apenas caminhos diferentes para ir ao mesmo Pai, Criador igualmente de todos, sem restrição ou privilégios. Dizia também que sempre que tinha oportunidade, confirmava o fato
de o programa ser recebido pela população com muito respeito, como você acabou de dizer, destacando também a coexistência do Sementeira com um programa católico denominado Água Viva, que começava logo depois de terminado o nosso programa e que nos corredores da Rádio Imperador estava sempre ali aguardando o momento da sua participação no seu programa, também aos domingos, o Frei José Pinto Ribeiro. Como nessa época eu era co-apresentador do Sementeira, ao sairmos do estúdio, muitas vezes mantínhamos algum diálogo com o Frei José, e numa dessas ocasiões ele nos pediu que no primeiro contato que os diretores do Idefran mantivessem com o orador mineiro Lincoln Vieira Tavares, da cidade de Muzambinho, que lhe pedisse uma cópia de uma poesia espírita que ele disse achar muito bonita. E foi o que você fez. Convidado, o Lincoln veio a Franca e você o levou à emissora para uma entrevista. E lá os dois se encontraram nos corredores, se abraçaram e o Frei José Pinto Ribeiro logo cobrou do Lincoln a poesia, que lhe foi entregue naquela época datilografada, porque a internet ainda não estava tão popularizada. E uma coisa interessante foi que, numa dessas oportunidades, o Frei José disse que mantinha uma coluna do jornal Comércio da Franca, e eu disse até que era seu leitor habitual, e que nessa coluna ele escreveria dentro de algumas semanas sobre os movimentos espíritas de Franca e de Ribeirão Preto, o que fez, sob o título Espiritismo e Catolicismo e a Fraternidade, interrogação. Agora, o mais importante de tudo isso, meu caro Felipe, é que o Frei José, no referido artigo, revelou que no meio católico circulava um livro de autor inglês, de cujo nome não me lembro agora, segundo o qual havia uma estatística dando conta de que 30% dos católicos são reencarnacionistas, embora saibamos que é muito mais do que isso. Felipe Salomão, eu precisava falar tudo isso, mas é você hoje a fonte das informações históricas sobre o programa e seu criador, sabendo que o nosso homenageado, Olavo Rodrigues, a quem devemos a existência do Sementeira Cristã, e que pareceu ter ocupado todos os espaços possíveis do espiritismo em Franca e na região, quiçá no Brasil, através do Clube do Livro, desde há 60 anos até os nossos dias. O que mais você nos diria que tenha ele nos legado na área da divulgação doutrinária espírita? João, as suas considerações foram muito oportunas, porque eu quero acrescentar que eu tive a oportunidade também de levar o Lincoln lá no seminário Nossa Senhora da Aparecida para se encontrar em outra oportunidade com o Frei José. E eles se abraçaram, conversaram amistosamente. Aliás, João, cabe aqui um comentário de fundo doutrinário. Religião é para unir, não para separar. Se for religião para separar, não é religião. Bom, você concorda? Esse é o objetivo da religião. Nós todos somos irmãos, pensamos de maneira diferente, no entanto estamos no mesmo caminho. Quanto à sua pergunta, ao Olavo nós devemos acreditar todo o trabalho de divulgação aqui em Franca, porque foi ele que iniciou a Semana do Livro Espírita, ele que começou com os esforços dele, com o dinheiro dele. Ele montou a primeira livraria espírita de Franca, montou a banca do livro espírita. E eu não sei se você está lembrado que do Sementeira Cristã nasceu que é dominical, nasceu um programa semanal. Toda quinta-feira à noite tinha o Meditação Cristã, que é criação dele também. O Meditação Cristã funcionou por algum tempo. Depois ele desapareceu, deixou de existir. No entanto, ao Olavo se deve esse imenso trabalho de divulgação aqui da doutrina espírita em Franca. Ele é mesmo o pioneiro, o realizador, enfim, é o guardião do livro espírita mesmo. Nós diríamos mais, guardião do livro espírita e da divulgação da doutrina espírita. Outro detalhe, João, que eu gostaria de acrescentar a título de curiosidade, é que você fez referência às aulas que o Olavo dava lá no IETC,
para os alunos. Eu fui aluno do Olavo, do Geraldo Abrão, da Antonieta Marini, e eu também participava da equipe da Mocidade Espírita de Franca, juntamente com o Olavo, com o pessoal que dirigia a Mocidade Espírita. E nós, naquele tempo, quando nos encontrávamos com o Frei José lá no IETC, era um motivo de alegria e não de adversidade. O Frei José tinha aquele espírito dele de amistosidade, de carinho, de verdadeiro cristão. Ele que desencarnou, certamente está merecedor de crédito por esse espírito pacifista, unificador, ecumênico que ele apresentava. Meu caro Felipe Salomão, infelizmente o tempo é curto e muito mais gostaríamos de ouvir desse arquivo ambulante do Espiritismo, especialmente de Franca, mas muito lhe agradecemos pela sua entrevista e agradecemos também a quantos nos prestigiaram com a sua audiência. Muito obrigado. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Centro e Estação. Pegue Leve Distribuição e Supermercados. Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos. Melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi. Uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio. 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão, sessão apresentada pelo companheiro Vicente Benatti. Senhor Radiovite, bom dia. Quem não pôde ver a peça teatral O Semeador de Estrelas ontem, que vá hoje. Nessa edição de hoje daremos uma entrevista com o Renato Prieto. Conforme anunciamos, O Semeador de Estrelas é uma forte homenagem biográfica através da arte ao benfeitor e ainda vivo e atuante Edivaldo Pereira Franco. A peça tem Renato Prieto no papel principal e lembremos que Renato Prieto é o André Luiz do filme Nosso Lar. Tem também Silvia de Silvia, Rosa Pena, Paulo Paixão. A direção é de Renato Prieto. Então, estamos convidados ainda concluir com essa entrevista hoje, às 19h30, um grande espetáculo no Teatro Municipal José Cirino Gurati. O nosso estimado Célio Barçanufo da Silva comunica-nos que vive a satisfação de ter podido fundar e dar vida aos grupos de fumante, jogadores anônimos e fumantes anônimos. É que nesse mês de agosto a sua iniciativa fraterna faz 1 ano e vem se mostrando capaz de operar o inestimável benefício de libertação desses dois vícios tão inconvenientes. Diz ele que todos que participam com boa vontade peculiar de quem se vê no caminho de uma solução de um grave problema, estarem muito bem assistidos pela espiritualidade
espiritualidade amiga e benfeitura. Dizendo grato a Deus, a Jesus, ao Padre Germano, que é o mentor espiritual do grupo, ele informa que com alegria que há amigos que já se abstiveram do jogo e do fumo há quase um ano, o que demonstra efetivo, bem-vindo progresso, porque se trata de um grande benefício físico, mas sobretudo moral. Ele diz fazer parte do esforço da abstinência, a certeza de que todos que se livram dos vícios deixam a terem desejada e perniciosa companhia de espíritos viciosos, o que acaba por reforçar a convicção da importância da abstinência, a par da importância de reconquistar o respeito e o amor de familiares e amigos queridos. Parabéns, meu caro Célio Bassanufo, siga em frente, liderando aqueles que desejam a liberdade moral. Os jogadores anônimos se reúnem às sextas-feiras, às 20 horas, e os fumantes anônimos aos sábados, às 15 horas. O endereço, Rua General Carneiro, 1725, primeiro andar. Nós anunciamos também e daremos notícia nas próximas edições do 38º mês de Kardec em Franca, do dia 6 a 27 de outubro. Queremos fazer um agradecimento ao Carlos Eduardo Gimenez de Matos, do Centro Espírita Francisco de Assis, que traz o Semeador de Estrela, porque agora a reportagem entrevistou o Ricardo Prieto, que está fazendo um musical de um dos CDs que ele gravou. Ele gravou em número de 4. E a parte do Semeador de Estrela, a trilha sonora é composta pelo Moacir Camargo, músico conhecido há muito tempo da cidade de Franca. Há situações em que ele pode dar ideias e, no geral, ele tem que saber o que obedecer. Mas para quem ele vai obedecer, ele precisa respeitar. Como é que você está vendo o conteúdo do texto que você vai apresentar hoje à noite? Eu gosto do que eu faço, até porque já é uma característica minha, né? Eu procuro, nos trabalhos em que eu vou fazer, eu procuro sempre estar participando, próximo de quem escreve, próximo de quem está criando a trilha musical, próximo das pessoas que estão criando a parte técnica de luz e de texto. E eu gosto de estar sempre junto, dando opiniões e dando ideias. Eu acho que foi colhido o que tinha de melhor da vida do Divaldo. Eu tentei mesclar, e eles também tentaram essa preocupação, mesclar a parte mais dramática, suave, com humor. Eu gosto de humor. E no espetáculo tem muitos momentos de humor, não é? E que eu fui buscando através de histórias que eu conhecia, ou que o próprio Divaldo me contava. Eu acho que o público que já teve a oportunidade de assistir o Semeador de Estrelas, ou que poderá assistir o Semeador de Estrelas, ele vai encontrar um espetáculo redondo, enxuto, azeitado, pronto, já feito, sei lá, quantas apresentações eu fiz, 200, 300 apresentações dele já. Então ele já está assim, super redondo, né? Ele está, como nós chamamos, ele já está azeitado. Então eu gosto muito do que é dito ali, até porque eu não diria alguma coisa que eu não achasse bacana de ser dito ali. Eu gosto de participar e de influenciar também, entendeu? Agora eu quero agradecer essa entrevista, esse texto magnífico para os nossos estudos. Eu queria que você desejasse um bom dia para os nossos radiovintes do programa Sementeira Cristã e também do nosso Instituto Arte e Vida. Então, para esses amigos todos queridos do Instituto Arte e Vida e do programa Sementeira Cristã, 50 anos lá, né? Sementeira Cristã, eu queria dar o meu abraço e fico feliz que esteja alguém aí semeando, tentando, fazendo rádio, jornal, televisão, contribuindo para a divulgação da doutrina espírita em larga escala por todos os meios. E então eu deixo a todos aí meu abraço, meu afeto, contando que as pessoas continuem aí me acompanhando a minha trajetória, me apoiando, me orientando, me criticando, me ajudando, para que eu possa fazer cada vez mais e contribuir para que essa bela doutrina ela viaje pelo mundo afora através de todos os caminhos possíveis que a arte nos oferece. Senhor Rádio Ouvinte, nós desejamos hoje um sucesso ainda ao Renato Prieto, com a peça Semeador de Estrelas. Com certeza teremos casa cheia. Cumprimentamos o Centro Espírita Francisco de Assis por essa bela promoção. Um bom dia a todos, até a próxima edição. Obrigado.
A seguir, no Sementeira Cristã, a sessão Claramente Vivos. O espírito do jovem Deco, por intermédio da psicografia de Chico Xavier, dirige-se aos seus familiares queridos em tom de muita saudade, mas pedindo firmeza na fé para que todos encontrem o consolo e a paz. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Queridas mãezinhas Mara e Maria Isabel, passou a noite e brilha o novo dia para o amor imortal. Tudo foi tão rápido, a alegria das férias e as lágrimas da tristeza. Assim, porém, deveria ser, pois estava escrito desde antes do berço. Eu retornei do seio amoroso da nossa família para concluir compromissos que haviam ficado interrompidos. Lamento somente as dores que causei involuntariamente. O importante, no entanto, é a nossa felicidade de hoje, desde que aquelas horas são o resgate que trouxe outras bênçãos, a fé, a coragem para a luta, a alegria para o bem. Não sofri. Somente me recordo do desespero da querida tia, depois que me transferi do carro e a queda no abismo. Depois do silêncio demorado e do sono, despertei amparado por um homem bondoso que me consolou e depois me disse que era o vô Avamor, que eu não havia conhecido. Com ele e o carinho de diversos corações, recuperei-me, vim trazido à nossa casa e encontrei-a com dor profunda. Procurei falar, dizer que estava vivo e não consegui. Lentamente nos sonhos, voltei a aparecer, buscando tranquilizar a família. Agora agradeço a Deus tudo quanto aconteceu, que foi transformado em luz e paz. Estou feliz e emocionado. O nosso amor não diminuiu e eu espero os paizinhos, os irmãozinhos, as almas queridas aqui, depois da grande jornada que devem realizar em favor de seu progresso. Deus os abençoe, almas amadas. Desejo beijar os avós queridos e envolver em ternura o paizinho, a quem muito amo e compreendo a sua forma de pensar. Sempre que posso, retorno ao nosso lar e vivo as novas alegrias da família. Abraço e beijo o João Francisco e a Camila, com carinho profundo. Querida tia-mãe e amada mãezinha Mara, estou ajoelhado e de mãos juntas, agradecendo o seu amor. Seu filhinho de ontem, de hoje e de amanhã, que as ama como estrelas do céu e nunca as esquecerá. Abraçando também o paizinho e todos da família. Deco. Trata de qualquer pessoa largar os horizontes, mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15 se retirado no Idefran.
São opções mensais entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda infantil. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, como com acréscimo do custo da entrega atualmente de R$ 3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado também pode adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores pagando o preço atual. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras na livraria do Idefran. Inscreva-se DDD 16 3721 8282 ou utilize o endereço eletrônico idefran@idefran.com.br. A seguir, os ouvintes terão a pergunta e resposta. Hoje é a nossa prezada ouvinte Valdete, do centro de Franca, que nos pediu que repetíssemos a resposta que já lhe foi apresentada, justificando que hoje, juntamente com ela e seus familiares, estará em sua casa ouvindo também a resposta, como todo o programa, uma pessoa que lhe é muito cara, muito especial. Vamos rodá-la de novo, sim, minha cara Valdete. Você tinha perguntado: as enfermidades do corpo físico implicam em evolução do espírito? Vamos ouvir a resposta em gravação, que já havia sido preparada pelo nosso companheiro João Vaz. Minha cara Valdete, meu bom dia. Há enfermidades que decorrem da nossa imprevidência atual, quando infringimos as leis da natureza, comendo muito, bebendo, fumando, pensando mal, fazendo mal. Elas, todavia, podem contribuir para a nossa melhoria íntima, mas vê-se aí que todas as enfermidades são recursos divinos para o reajuste das funções do perispírito, com reflexos na nossa depuração, ajudando-nos a evoluir. Já sabemos perfeitamente que cada tipo de enfermidade corresponde a uma área das nossas necessidades. Por exemplo, as cardiopatias geram desequilíbrio que comprometem o estado emocional do paciente e têm a utilidade de levar o espírito a cuidar melhor de si, substituindo o sentimento de ódio, por exemplo, pelo sentimento de amor. O Dr. Zalmino Zimmermann, no seu livro Descobrindo o Espiritismo, diz que é evidente que as tendências já vêm do berço, o que prova que o portador da enfermidade é o perispírito, com reflexo obviamente no espírito, cujas condições mentais se veem afetadas. Mas no caso, mesmo que tenha passado pela experiência de um infarto, se a pessoa despertar para a necessidade de transformar-se, buscando no serviço do bem ao próximo as forças para substituir a sua agressividade, a ansiedade anormal, pela suavidade, pelo autocontrole, poderá reencontrar-se com a paz, o que seguramente repercutirá nos centros perispirituais. Se em nenhum momento das nossas vidas, presente e passadas, tivéssemos cometido qualquer infração aos princípios das leis da natureza, que são as leis divinas, nenhum mal estaríamos sofrendo, nem de ordem física, nem de ordem espiritual. Habitamos um mundo de expiação e de provas, e atentos à lei de causa e efeito, sabemos que o que sofremos hoje é colheita do que plantamos ontem. E como nada fica sem ajuste, porque as leis divinas requerem equilíbrio absoluto, sempre que delinquimos, temos que reparar o mal cometido. E quando retardamos a reparação, sem nem sequer uma promessa sincera de fazê-lo, o sofrimento nos é sempre o remédio amargo, sem o qual não retomaríamos a harmonia e o equilíbrio. Vivendo num mundo de expiação e de provas, como estamos,
poderia estar preocupado, me perguntando: quando vou começar a resgatar os meus débitos? E qual será o tamanho das prestações? Por outro lado, nos conviria pensar que o feliz, aqui na Terra, já tivesse resgatado as suas dívidas. Mas aí nos surgiria a dúvida: então, o que ele ainda está fazendo aqui, já que não está cumprindo nenhuma finalidade missionária? Então vamos nos curar das enfermidades. É isto, minha cara Valdete. Continue conosco e fique sempre com as bênçãos de Jesus. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2181, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 1637218282, ou por e-mail idefran@idefran.com.br. Falar. Falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio, por todos aqueles que lhe sofreram impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste. Mas lembra que o estupim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada à reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada com o fogo, quando trazido ao refúgio doméstico para execução da limpeza, sem que por isso tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Larga à sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste e o sol do novo dia nos chama à incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar, e renteando com a penúria,
menciona as riquezas que a bondade divina espalha a mancheias, em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Não é com o ouro fácil que descobrirás os mananciais profundos da alma. Com esta observação do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã em tempo real, www.radioimperador.com.br, a qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentou este programa Eurípides Mendonça, participação de Felipe Salomão, Vicente Benatti, Euri Carvalho e João Vaz. Inserção digital Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia Cássio Freires. Que Jesus nos abençoe e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos.